Boa noite. Boa noite, gente. Bem-vindos a todos os nossos seguidores. Obrigado por nos acompanhar. Hoje vai ser um dia muito especial, porque eu vou entrevistar uma grande amiga da Luminares. Na realidade, ela foi e está sendo a parceira que mais participa do Espaço Luminares, né? Ela parou agora por causa da pandemia, mas está trabalhando online, mas se Deus quiser, logo logo ela volta. Então o tema de hoje é sobre tarô sistêmico e astrologia. Eu vou entrevistar minha grande amiga e parceira Luna. Luna, vou te mandar aí a solicitação para você entrar. Você já entrou aí, Luna? Boa noite pro pessoal. Tô esperando a Luna entrar aí pra gente poder começar a live de hoje. Só que ela não entrou ainda. Então, gente, hoje a Luna vai falar sobre uma mistura da... Ó, ela entrou aqui. Vamos deixar que ela mesma fale. Ó, Luna, tô te mandando aí a solicitação, tá bom? Boa noite, gente. Boa noite, seguidores da Luna, que já vi que já tem alguns aí. Oi, Luna, tudo bem? Boa noite, Ed, meu querido. Tudo bem? Isso, agora ficou melhor. Perfeito, perfeito. Tudo melhor? Nossa, tá linda! Obrigada, amigo. Saudades. Isso aí, seu Saudades de você. Gente, a Luna, ela vinha praticamente toda semana antes da pandemia, né, Luna? Às vezes até sim. mais de uma vez. Então, aqui a Luminares está muito saudosa de você, da sua presença, da sua energia, dos nossos bate-papos. E eu também. Muita É, vontade de que esse nosso novo normal seja estar aí várias vezes por semana. exatamente, se Deus quiser, logo, logo. Mas hoje a gente vai falar, inclusive, de um trabalho que é novo teu, né? Na realidade, você trabalha com várias técnicas, né? Então, primeiro, como pessoal, eu te conheço muito bem, mas muita gente que me segue aqui na live não te conhece. Fala um pouquinho do teu background, da tua formação, mesmo que hoje você vai falar especificamente sobre o tarô sistêmico, né? Fala de tudo que você já sabe, né? Já trabalha e, enfim, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Então, vamos. Claro, claro. Obrigada, Ed, por essa oportunidade. Boa noite a todos que estão aí nos prestigiando, assistindo essa live. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luna. Eu iniciei essa minha jornada de terapias holísticas enquanto terapeuta em mais ou menos, né, 1995, 1996. Então, isso já vão, Bastante. né, uns bons anos aí, né? E eu comecei fazendo um curso de cristais, assim, sem pretensão de nada, né? Tinha uma loja esotérica em frente ao meu trabalho, na época eu trabalhava no Hospital Emílio Ribas, e Uhum. o anúncio do curso resolvi fazer. E esse curso, assim, uau, revolucionou a minha cabeça, mudou a minha maneira de pensar, principalmente porque na época o Hospital Emílio Ribas, ele tinha uma frequência muito difícil, foi o boom, né, do vírus HIV e tudo mais. Então, assim, mentalmente, tanto pacientes quanto funcionários faltava energia, sabe? Faltava energia para todo mundo. Aí resolvi, aí esse curso assim super me surpreendeu. E a dona dessa loja esotérica, na hora falava, na época era lojinha esotérica, né? Ela Uhum. me indicou para trabalhar numa instituição de caridade. E nessa Uhum. instituição de caridade, eles faziam atendimento
energético, de equilíbrio de energias, de bem-estar, com cristais, com cromoterapia. E eu comecei a trabalhar e ajudar lá o grupo da instituição de caridade, e ali eu fiquei 20 anos. Nossa, E bastante. 20 anos trabalhando, eu me apaixonei pelo trabalho com cristais, depois aprendi lá e em outros cursos também a cromoterapia como técnica de equilíbrio energético. Um pouquinho mais para frente eu entrei para a senda dos florais de bafo, entender um pouco também dessa terapia que é super válida, faz um efeito assim incrível, né? E ali eu fiquei 20 anos ajudando com equipe, trabalhando 2 ou 3 vezes por semana, né? Dependendo da quantidade, né, de pessoas que iriam para ser atendida. Junto com esse trabalho, paralelamente, eu comecei a pesquisar a cultura e a tradição cigana. E É entender o muito modo. forte em você, né? Você tem até um visual cigano, né? Não pode negar, né? Que bom! Aí eu comecei a entender um pouco mais da cultura do povo nômade, né? Em especial o povo cigano, entrar um pouquinho mais nas mancias, na cartomancia, nos oráculos deles. Fui um pouquinho para a dança. Então, levamos isso também para essa instituição de caridade. Fazemos festas, comemorações, enfim. E aí eu comecei a atuar nessas duas áreas. O baralho Foi cigano. nessa época que você já jogava o baralho, o tarô e as runas, ou ainda não? Não, nessa época eu apenas trabalhava com baralho cigano Tá. e as terapias vibracionais nos trabalhos da instituição. E aí fui entrando um pouco mais com a dança, algumas coisas indo mais para terapia corporal. Enfim, aí fiquei 20 anos, né, nessa entre o baralho e as terapias, nesse processo, né? E mais ou menos em 2016, foi quando eu parei de trabalhar, encerrei meus trabalhos de 20 anos nessa instituição de caridade e comecei a desenvolver um trabalho próprio, profissionalizar um pouco mais esse meu trabalho. E aí, em 2016, conheci a nossa escola, né? Onde nós nos conhecemos também, né? Comecei a estudar astrologia, entrei também ali nos estudos da constelação familiar sistêmica e, juntamente com isso, trouxe a aromaterapia para minha vida, né? E eu falo que é para minha vida porque eu fui buscar a aromaterapia por uma necessidade pessoal. E aí acabou virando um trabalho também. Então, acho que é isso um pouquinho, né? E essa junção da aromaterapia com os cristais foi quando você criou o teu produto, que a gente vai falar mais pro final, dos sprays, né? E olha, eu já estou usando, gente, ó, aqui, o de brilho. Depois ela vai falar de todos para vocês. Vou falar um pouquinho de cada um. Isso. Legal. Então, vamos entrar já no tema, Luna? Sim. Eu queria, assim, o tema a gente acabou colocando. Anteriormente a gente já pensava em falar em constelação, mas no final ficou tarô sistêmico e astrologia, porque na realidade, diferentemente do que eu sabia, você nesse período aí ajuntou 3 técnicas no teu trabalho terapêutico, não é isso? Exato, isso mesmo. Explica um pouquinho o que é o tarô sistêmico, que eu acho que é um nome novo, né? Assim, não é algo que muita gente ainda conheça, não é isso? É relativamente novo esse nome, né? Tarô sistêmico. E assim, eu decidi, a partir do momento de pandemia, os meus trabalhos eram presenciais. Na verdade, eu gosto mesmo, né, do trabalho presencial, acabei me adaptando a esse sistema online. E eu sempre tive como meta a integração de terapias. Eu sempre pensei em fazer atendimentos onde eu pudesse realmente trabalhar de forma holística, né? Porque o holismo,
é ver o indivíduo como um todo. E por hábito ou porque comecei assim, então eu trabalhava atendimento com tarô, atendimento com as terapias, atendimento com a constelação familiar e atendimento com astrologia em trabalhos diferentes. Nessa pandemia, eu resolvi fazer um spa terapêutico, usar todas as técnicas que eu tinha num atendimento único. Uhum. Você juntou as três coisas, né? Isso. Então, num atendimento, eu inicio o meu atendimento já com 4 cartas na manga, vamos dizer assim. Essa já seria a primeira abordagem, é isso? A primeira abordagem, tá. Isso. Então, a primeira abordagem eu já inicio com 4 cartas na manga, né? Tá. A numerologia, Tá. baseada no matemático Pitágoras e a numerologia kármica, o tarô terapêutico, o tarô sistêmico e a constelação familiar. Uau, parece muita coisa, né? Eu consigo usar tudo isso em um atendimento de 1h30, mais ou menos, às vezes chegar a 2 horas. Você me conhece, né, Ed? Você sabe que às vezes até mais. Eu dou uma passadinha ali no tempo, né? Você se empolga, né? Eu me empolgo. E o cliente também se empolga, né? O cliente também, é verdade. A empolgação é de ambas as partes, inclusive do dono do espaço, né? Que também... Isso é muito bom. Significa que todo mundo está curtindo, está sendo uma coisa boa, né? Então, assim, eu não consigo realmente, num único atendimento, usar tudo. Por que viés eu vou? Eu vou pelo interesse do consulente. O que ele precisa no momento, o que ele busca e o que eu posso extrair dentro do meu trabalho para ajudá-lo. Tá. Na realidade, só te cortando um pouquinho, obviamente, antes da sessão, existe uma entrevista, uma conversa por telefone, onde ele já te fala mais ou menos a necessidade dele, e a partir daí é que você vai montar as técnicas que você vai utilizar, é isso? Sim, eu faço sim esse primeiro contato, esse primeiro atendimento, eu pergunto por que está me procurando, qual é o interesse do momento, que está incomodando, vamos dizer assim, né? Mas, assim, eu faço realmente uma entrevista breve. De modo geral, eu costumo já deixar pronto tudo que eu vou precisar, porque no decorrer do trabalho, do atendimento, eu quero dizer, né? Se eu precisar, por exemplo, dar uma olhadinha no mapa natal, demora um pouco, você sabe, né? De até você ligar. Então, assim, eu já deixo meio que um mapa natal ali pré-pronto, eu deixo algumas coisas já prontas. E, por conta da pandemia, às vezes eu até gravo uns áudios para a pessoa depois relembrar o atendimento e tudo mais. Principalmente as coisas que eu considero mais importantes que ela tem em mente, de modo geral. Então, assim, entrando no âmbito da astrologia, eu acho que esse tema... Como que a astrologia entra, né, dentro de tudo isso, né? Isso, exato. Eu não vou entrar muito em detalhes da astrologia, porque as suas lives já têm falado bastante, então quem tem interesse de conhecer um pouco mais de astrologia, interessante assistir as suas lives, todas as quintas, né? Como você... Isso. E, inclusive, pelo que você havia me falado antes da live, o ponto da astrologia que você mais usa, que são as casas astrológicas, são as 2 últimas lives que eu fiz. Então, quem tiver interesse em entender antes melhor o significado de cada casa, é só assistir as 2 lives anteriores, das 2 últimas semanas, que vai poder entender um pouco melhor o teu trabalho, não é isso? Exato. Como eu estou dizendo, se alguém quiser, enquanto autoconhecimento ou conhecimento,
aproveitar essas lives para entrar um pouco mais na astrologia, que é uma ferramenta, né? Uma técnica incrível de autoconhecimento, de viver melhor, de aceitar os seus limites e também trazer para o dia a dia as suas habilidades, os seus potenciais, né? Olha quem entrou aí, Luna. A nossa coleguinha de curso lá, a Cel. Cel. Um beijo! Que gostoso saber que você está aqui. Vamos lá. Voltando a falar do meu atendimento, e aí eu vou abrir um pouquinho cada coisa de uma forma bem simplista, né? Eu sempre busquei esse formato de atendimento, como eu já disse anteriormente, eu sempre busquei agregar, trazer algumas coisas para que a pessoa não utilizasse aquele momento enquanto previsão, resolvesse aquele problema momentâneo e depois continuasse um pouquinho dependente tanto de nós, terapeutas, quanto dependentes no sentido de fazer escolhas, de tomar decisão. Então, eu sempre tive esse interesse de passar algo mais, né, em termos de autoconhecimento, para a pessoa levar para a vida mesmo, para ela fazer melhores escolhas, para ela tomar melhores decisões. Não que é uma coisa só momentânea, né? Que possa levar para a vida, né? Sim, exato, exato. Que é uma forma que é bem característica da astrologia, né? Sim. É uma coisa que você leva para a vida. Sim, sim, sim. E que você pode aproveitar, eu sempre falo, né? A astrologia é como um mapa de pirata, um mapa de tesouro. Você, a partir do momento que você ganha, você coloca embaixo do braço o que você escolhe fazer e vai. E você aproveita até seu último respiro, né? Verdade. Verdade. Em cada fase da vida que você ouve novamente ou relê, dependendo do formato que chegou a seu mapa natal, você sempre vai entender ou enxergar algo diferente a seu respeito, né, Ed? Exatamente, exatamente. Ele, de fato, é muito interessante enquanto autoconhecimento. Então, nesse meu trabalho atual, eu coloquei o nome de Roda da Vida. Tá? Porque eu deixo muito claro para o cliente que eu vou entregar naquele momento do atendimento tudo que eu puder. Mas o meu papel enquanto terapeuta é iluminar, é jogar um foco de luz, um holofote em cima daqueles padrões comportamentais positivos ou não, ou padrões mentais, para que ele absorva aquilo que eu estou dizendo e vá nesse sentido, leve para a vida. E a roda da vida é exatamente isso. Eu faço a minha parte, que é ajudar a montar essa roda. Agora, quem gira a roda é o meu consulente. Exatamente. Se ele não promover mudanças mínimas dentro da nossa conversa, de fato, talvez muitas das coisas nem vão acontecer do jeito que ele queria. Sim, então, a ideia tudo, né? Isso para tudo, né? Se você achar que só um remédio vai te ajudar sem mudar uma atitude, uma rotina, o remédio não vai ter o mesmo efeito, né? Exatamente. Mesmo que a gente compre um remédio de alta tecnologia de ponta, se a gente não acreditar que ele vai promover a cura, ele pode ser excelente, ele não promove a cura. E os tratamentos terapêuticos, eles vão também nessa direção. Né? Concordo. Então, nesse sentido, quando eu entro para o atendimento, eu já trago essas 4 ferramentas encaminhadas e de maneira básica. É claro que eu não vou ler um mapa natal que dura quanto você leva de tempo? 2 horas, Ed, para ler o mapa? Geralmente 2 horas o Natal, né? Na realidade, se for previsão, mais 2 horas. Eu geralmente faço 2 sessões, porque... e também eu não gosto de fazer tudo junto, porque fica muito cansativo, né? Então, o mínimo de 2 horas, é isso aí. Exatamente. Então, eu levo essas técnicas que eu trago já de início, né? E vou aproveitando e trazendo à baila esses assuntos a partir do momento que o cliente solicita, né? E muitas vezes eu até, né, coloco essa questão. Vamos falar um pouquinho
do tarô sistêmico, vamos falar do papai, da mamãe, dos processos, dos emaranhados e tudo mais, para a pessoa. O tarô sistêmico é você juntar as cartas do tarô junto com a mandala da astrologia. É isso? Exatamente, exatamente. Então, eu inicio o meu atendimento fazendo uma abordagem do que eu chamo de energias a longo prazo. O que são as energias a longo prazo? Às vezes não é o prazo tão longo, porque vai depender da data de nascimento da pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, vai passar com atendimento comigo hoje e fez aniversário há uma semana atrás, essa leitura que eu vou usar, fez aniversário agora, ela vai até julho do ano que vem. Mas tem pessoas que passam comigo e fizeram aniversário, por exemplo, em dezembro. Então, já passou 6 meses. Então, essas energias vão durar mais 6 meses. Então, são a longo prazo. Quando está muito perto do aniversário, aí eu já jogo para o aniversário para ter um aproveitamento maior. Isso. Então, eu faço uma primeira análise a partir da data de nascimento, passando para ela qual é a proposta para aquele ano, até onde ele pode ir, o que ele pode agregar de positivo e o que ele tem que ter atenção durante todo aquele período do aniversário deste ano até o aniversário do ano que vem. Então, ele já vai tendo consciência nesse primeiro momento e muitas vezes eles já vão comentando, né? Nossa, mas não é que está acontecendo isso mesmo? Nossa, mas não é porque eu estou passando. Nossa, justamente essa era a minha dúvida. Então, já de certa forma, o consulente já começa a entender por que aquele momento, às vezes, tão desafiador, que está causando algum tipo de dor, algum tipo de tristeza, algum tipo de desânimo. Né? E, a partir daí, eu vou usar a técnica da mandala astrológica ou da roda da astrologia, que contém todos os setores da vida. Então, para quem não conhece uma mandala astrológica, recomendo, né, a título de autoconhecimento, as 2 lives anteriores, que é uma mandala mesmo, dividida em 12 setores. Cada setor vai falar de um aspecto da vida da pessoa. É isso, Ed? É isso aí. Você quer comentar alguma coisa a esse respeito? Não, é só lembrando, gente, rapidamente. 1 é a sua própria expressão, 2 é o financeiro, 3 comunicação, irmãos e assim por diante. É isso que a gente está querendo dizer, não é isso? Isso, exatamente. Assistam as lives e vejam todas. Isso, muito bem. Então, através da mandala astrológica, eu vou pontuando os diversos setores e dando uma ênfase, é claro, àquilo que o cliente já me traz ali enquanto dúvida, enquanto incertezas e enquanto previsão também para aquele... Isso era uma pergunta, uma dúvida que eu ia te perguntar, até talvez o pessoal tenha a mesma dúvida. Você, para todo mundo, lê as 12... ou vai depender do tipo de problema da pessoa, você ler apenas algumas? Como que é? Não, eu dou uma visão geral das 12 casos, dos 12 setores da vida da pessoa, e depois eu divido por potências. Por exemplo, qual o potencial de realização profissional, como está o emocional, o espiritual, se for do interesse da pessoa, né, o aspecto familiar. Então, eu faço essa primeira leitura, né? Essa primeira abordagem, para dar uma previsão. A roda da vida, eu sempre coloco um prazo do momento presente para uma média de 4 a 5 meses de acontecimento. Né? Porque já que essa energia vai reverberar, é isso? Isso, a energia vai reverberar, o potencial de realização da pessoa para o presente, é para o momento imediato. É o que ela pode fazer hoje com as questões que ela tem em mãos, as situações que ela veio buscar alguma uma ajuda, algum entendimento.
certo? Então fica mais ou menos dentro desse período temporal. Tá. Quando eu utilizo o tarô, o próprio formato, as figuras que tem no tarô, ele é imagético, ele é simbólico. E ali nós podemos agregar inúmeros valores, né? E eu trabalho atualmente com um tarô onde eu consigo fazer uma leitura de previsão preditiva dos acontecimentos, né? Por exemplo, eu vou conseguir vender a minha casa? Aí eu vou responder essa pergunta, né? Com a simbologia do tarô, a simbologia normal dele, vamos dizer assim, que todo mundo conhece, né? O tarô puro, né? O tarô puro. Com a técnica. Tá. Eu também utilizo o mesmo tarô se eu precisar de uma abordagem psicológica da pessoa, né? Porque o tarô, ele agrega com ele uma das visões do tarô, é do psiquiatra Jung, né? Que traz mais uma coisa mais psicológica. E eu consigo também apurar ou utilizar para melhor explicar ou melhor enunciar ali a questão da pessoa, o tarô correlacionado com os planetas e astros. Tá. E daí então, entra a astrologia de novo. Exatamente. Então, eu vou utilizar as casas astrológicas do ciclo da vida e pelo tarô eu também consigo perceber. É claro que a astrologia é bastante técnica, bastante complicada, não é numa live que a gente consegue expressar tudo. Mas, de modo geral, a gente consegue até perceber pelas cartas, pelo tarô, né, os arquétipos, que tipo de impulso eu posso indicar para a pessoa. Olha, nesse momento, é interessante que você tenha um comportamento mais diplomático, né? Tenha, assim, um pouquinho de cautela ao se relacionar com as pessoas. Eu posso falar de um relacionamento um pouco mais venusiano, né? Entendi. Uma diplomacia de Vênus, então utilizaram. Então, falou, olha, não, é ação, é atitude. Você precisa ter iniciativa, você precisa de um comportamento mais marciano, mais do planeta Marte. Então, a gente consegue, com o tarô, levantar várias questões. Ele traz muitas nuances astrológicas nessa correlação que a gente consegue colocar ali para o cliente. E conseguimos, dessa forma, elucidar de vários aspectos das questões emocional, espiritual ou mais prático, vamos dizer assim. Entendi. Tá? E no caso da constelação, aonde ela entra? Né? Isso. Exato. A constelação, posso falar um pouquinho, Ed, a respeito? Por favor, eu ia te sugerir, fala um pouquinho da constelação. Ela está muito popular, eu imagino que as pessoas já, no mínimo, tenham ouvido falar do que é constelação, mas talvez elas sabem o nome, mas não entendem como funciona, né? E principalmente, eu queria que você se aprofundasse mais, porque quando você entra no YouTube, quando você pesquisa constelação, geralmente a gente vê aquelas sessões de grupo. E, na realidade, você se especializou no atendimento individual, que é diferente a técnica, não é isso? Exato. Normalmente, quando as pessoas entram para pesquisar constelação familiar sistêmica, essa técnica, né? As pessoas vão encontrar, na maior parte dos vídeos do YouTube, a constelação por representação, né? Que é feita com representantes, ou seja, pessoas representando papéis. Quando a gente assiste um vídeo pelo YouTube, até parece assim, vamos dizer assim, uma peça de teatro, né? Porque as pessoas ficam andando para lá e para cá, às vezes conversam, às vezes não, vai depender da técnica do constelador. Então, essa é a técnica inicial desenvolvida pelo Bert Hellinger, né? Que é o criador dessa técnica, e ele foi, né? Um alemão que ele faleceu o ano passado, né? O ano passado, não foi? E esse psicoterapeuta alemão,
ele levou anos, né, para desenvolver, para criar esse método da constelação familiar sistêmica. Ele era filósofo, pedagogo, ele fazia terapia familiar, ele era psicanalista, enfim, ele andou por vários caminhos, né? Obteve muitos conhecimentos, inclusive através de viagens, através do conhecimento de outras culturas e tudo mais, até ele chegar a essa técnica. Ele mesmo fala que ele não inventou nada, ele apenas juntou o conhecimento de outros profissionais e desenvolveu essa técnica, né? E em que consiste a constelação familiar sistêmica? Ela, na verdade, ela é uma terapia breve, porque ela não é como outras técnicas terapêuticas que precisam de sessões continuadas, uma vez por semana, a cada 15 dias, não. A gente trabalha por tema, ou seja, pelo assunto, o problema, a dificuldade que a pessoa está, vamos dizer, no impasse naquele momento, que ela precisa ver. E praticamente pode ser qualquer tema, né, Luna? Qualquer tema. Desde constelar, por exemplo, eu não gosto do meu nome, eu quero trocar meu nome, até uma depressão, uma crise de ansiedade, um problema de relação. Eu já ouvi um depoimento de uma menina que não conseguia falar em público e ela fez uma sessão e ela, assim, como por milagre, ela conseguiu começar a falar em público, né? Assim, então pode ser isso também, né? Coisa simples. Pode ser sim, coisas simples, até coisas mais complicadas, como abusivos, depressão, assim, uma depressão já crônica, que a pessoa entra e sai do processo depressivo e tudo mais. Então, não existe um tema único. É a conversa do constelador com o constelado que vai definir esse tema, né? Uma sessão não resolve o tema necessariamente, mas pode ter um resultado super rápido, né? Segundo o criador da técnica, uma constelação, ela atua na vida da pessoa até um ano após. Sim, sim. Olha, eu posso dar um testemunho. Eu já fiz 2 sessões com a Luna e realmente eu senti, inclusive nos primeiras semanas, foi uma coisa mais forte. Depois fica mais difícil, mas você continua sentindo também, como você disse. Uma já faz mais de um ano e a outra um ano, e eu ainda sinto. É verdade. Sim, ela é uma prática que, assim, ela costuma reverberar um tempo grande, vamos dizer assim. É claro que vai depender muito de quem está sendo constelado se abrir para as mudanças necessárias, se abrir para a compreensão necessária daquele momento, porque também ela é jogar uma luz, né? Ali onde está o problema. Por quê? O que o Bert imaginou quando ele criou essa técnica? Ele pensou e fez, e é o que a gente faz, né? A gente remonta a árvore genealógica, a árvore familiar, neste formato, né? Quando é por representação, assim, como se fosse um teatro, a gente remonta essa árvore através dos membros da família. Pai, mãe, marido, esposa, filhos, avô, avó, dependendo de quem o constelador achar necessário colocar nessa dinâmica. E para que a gente faz isso? Para buscar ali onde está o mesmo padrão, a raiz do problema que a pessoa apresenta hoje. E isso a gente chama o nó sistêmico, né? O nó sistêmico. O nó sistêmico. E trazer essas nuances da ancestralidade que a pessoa carrega geneticamente, né? Dentro, né, das nossas células, do nosso DNA, estão, vamos dizer, todos os nossos antepassados. Tem um pouquinho de cada um, né? Hoje em dia, o DNA, ele não é só o físico genético. A gente sabe que a gente recebe no DNA comportamentos, emoções e inclusive, as dificuldades também, né? Que os nossos antepassados tiveram, né?
A gente resolve Por dizer, né? empatia, não é isso, Luna? Por empatia, não é isso? Por empatia, não é? Exato. A gente ouvia muito, né? Eu sou o resultado de todos os que vieram antes de mim. E, de fato, de alguma forma, nós somos mesmo, né? O resultado dos nossos antepassados. Então, com esse processo, a constelação visa desemaranhar esses nós. Eu sempre explico que a constelação é como uma cama de gato. Não sei se vocês lembram o que é uma cama de gato, que é aqueles fios ou barbantes que a gente coloca na mão e vai passando assim os dedos e vai tendo um segundo formato. Lembra? Você lembra, né, Ed? Lembro, claro que eu lembro. Daí qualquer um que teve infância nos anos 80, no mínimo, deve lembrar, né? Sim, sim. Então, é isso, é buscar ressignificar para o presente, para os dias de hoje. Luna, deixa eu só te interromper. Tem uma pergunta aqui da Rei Coppola. Luna, é possível fazer à distância? Então, esse tem sido a grande, vamos dizer assim, divergência entre os consteladores, né? Porque com a questão da tecnologia e alguns consteladores querem constelar alguém do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos. Inicialmente, na época do Bert, né, a gente não tinha essas mídias sociais. Ele não fala muito a esse respeito. O que a gente sabe é que tem resultado, sim. Vou falar da minha prática, né? Porque isso é diverso dos consteladores. Você já tem um testemunho aqui, ó. Eu fiz a distância com a aluna e super funciona. Tive mudanças visíveis da terapia oculares espelho da alma. Já então, aqui, que dá certo. A Fabi foi a minha primeira, a Fabiana foi a minha primeira pessoa constelada online, né? E ela me trouxe feedbacks maravilhosos. Então, eu fui exatamente buscar o tarô sistêmico por conta do trabalho online. Porque alguns consulentes meus queriam fazer tudo. Então, eu aproveitei a pandemia e busquei como fazer online com uma... A pandemia te fez ir atrás disso, né? Eu sou, assim, um pouquinho resistente. Então, o que eu acredito nesse sistema? Eu já fiz eu estou acompanhando 3 pessoas, a Fabi, que deu testemunho aí, mais 2 pessoas, que eu fiz o atendimento da constelação online. E é por isso que eu trouxe o tarô sistêmico. Eu já ouvia há muito tempo que na Espanha e em Portugal, os tarólogos, eles já liam o tarô sistêmico. E aí eu descobri um livro do Daniel Rodés, que é um espanhol, que fez essa pesquisa e descreveu toda no livro, né? Mas eu não consegui esse livro, enfim, acabei descobrindo o Giancarlo, que é um tarólogo do Rio, que traduziu o livro e começou a trazer para a gente, né? E por isso que eu trouxe também o tarô sistêmico para o meu atendimento. Então, segundo o entendimento da maioria dos consteladores, a gente consegue sim fazer online, só que eu percebo que existem temas e temas. Tá? Vou explicar como. Quando eu estou fazendo o atendimento com o tarô, eu consigo, através da visão sistêmica do tarô, né? Através da técnica da constelação familiar sistêmica, fazendo a correlação com o tarô, que foi o que o Daniel Rodés fez, né? Perceber onde estão os nós, onde estão os emaranhados naquele momento da pessoa. Dependendo do nível do problema, eu consigo fazer uma sessão e dar um encaminhamento para aquilo. O tanto que isso vai reverberar e vai resolver, a pessoa que vai ter que me dar o feedback.
Tá. Então, Mas eu a sua posso... experiência até o momento é positiva. Sim, eu posso desde harmonizar até desenmaranhar. Aqui eu Entendi. fiz, aqui eu fiz com a Fabi, aí que deu testemunho, a gente conseguiu desemaranhar. E ela que me corrija aí se eu não estiver falando corretamente. Porque a gente consegue ressignificar aquele problema, aquele trauma, aquele medo, aquele desequilíbrio, né? E... Luna, desculpa só te interromper mais um pouquinho, porque eu estou preocupado com o tempo. A gente ainda tem tempo, tá? Mas assim, só porque a gente tinha falado, só para o pessoal ter uma ideia de como é o tratamento de constelação individual, você ficou de mostrar aí uns exemplos do que você utiliza. Sim, Né? Você não quer mostrar para o pessoal? Nossa, a constelação ela pode ser feita por representação, que é com pessoas, como eu disse, como se fosse um teatro. As pessoas que estão participando ali, inclusive está sendo muito utilizada por advogados, por juristas, para resolver impasses jurídicos, principalmente entre casais. Verdade. E problemas escolares. Um detalhe, posso fazer um comentário? Quem é espírita e participa acha que as pessoas estão recebendo espírito. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver com espírito. É mais ligado a acessar uma informação nos arquivos acásticos do que receber um guia ou receber espírito. Não tem nada disso, não é? Não tem nada a ver. A gente trabalha com o que a gente chama de campo morfogenético, né? Que algumas pessoas chamam de teia, né? O que é o campo morfogenético? São as energias que são emanadas o tempo todo por cada um de nós através de pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, que vai ficando aqui num campo, né, muito explicado, inclusive, né, muito bem explicado pela física quântica, né? Exatamente. Assim, então, de modo geral, e assim de uma forma bem simplista, porque levariam muitas lives para a gente explicar cada uma das nuances dessa técnica, mas de modo geral, é isso, a gente atua nesse campo onde existem essas energias, vamos dizer, pairando. E as informações ficam no espaço, né? E a gente acessa essas informações, né? Qualquer uma. Alcança essas informações. E as pessoas que estão, né, nessa formação representando, elas vão percebendo e o que elas vão sentindo, elas vão falando, e cabe ao constelador interpretar as emoções, os sentimentos, e ir adequando a resolução do caso de quem está sendo constelado. Né? Inclusive, a gente usa algumas frases sistêmicas, que são as frases solutivas, que trazem a solução para aquele problema, e no final a gente monta a imagem perfeita de como ficou aquela situação, né? Para a pessoa levar aquilo para ela. Dentro disso, existe uma técnica que se chama constelação familiar com bonecos, que a gente faz da mesma forma, só que antes de utilizar pessoas, a gente pode usar bonecos. Como, por exemplo, esta aqui. Eu amo seus bonecos. Gente, ela tem uma caixa, deve ter uma dezena de famílias de bonecos. Olha que graça esse oriental. Tem os japonesinhos, tem os orientais, tem os loirinhos, tem os moreninhos. Não é um amor essa fofa? Olha que fofa. E então, também você tem outras coisas, tipo pedras também, sim, que pode representar um problema, não é isso? Sim. Aí nós montamos, né, vamos dizer assim, um campo com todos esses que nós chamamos de totens, que entra coisas. Eu tenho cristais, tenho dados, tenho animais, tudo, pode entrar tudo que a pessoa pode se utilizar, né? No caso, quem está sendo constelado, escolhe o que ela desejar ali de tudo aquilo que eu apresento. E a gente usa essa mesma técnica,
Só que é diferenciado, porque é personalizado, é presencial, a gente vai trabalhar com as emoções. Não, e tem uma outra coisa, aqui dividindo um pouco da minha experiência, conforme você vai escolhendo os bonequinhos, você, né, a consteladora, vai identificando e ressignificando o porquê aquele bonequinho é aquela pessoa, né? E no final faz todo sentido, né? É difícil de passar aqui a emoção, né? Mas é muito legal isso. No trabalho com bonecos, você tem que ter uma percepção muito sutil, muito fina. Por exemplo, se a pessoa coloca um bonequinho ao lado, atrás, na frente, muito distante, muito pertinho. Então, tudo isso tem que ser estudado, tem que ser visto. Então, respondendo a pergunta, sim, a gente consegue fazer online o alcance do desembaraçar do nó, daquilo que a pessoa precisa, às vezes é solucionado imediatamente. Com os online, eu tenho usado uma técnica que chama acompanhamento sistêmico, que é a que eu uso para acompanhar no tarô, que eu faço alguns atendimentos conversando sobre aquilo, faço algumas meditações, eu estou usando um processo semi-hipnótico, não chega a ser uma hipnose, mas é um relaxamento que traz uma facilidade para a pessoa liberar aquilo que está embaraçado. Perfeito. Da mesma forma, eu faço na mandala astrológica com o tarô. E se a pessoa se abrir para isso ou quiser saber sobre isso, através dos setores da casa astrológica, né, e de um desdobramento que a gente faz, a partir de cada casa a gente consegue também desdobrar, né, a gente consegue perceber onde estão os nós e se há possibilidade de harmonização. Se houver possibilidade de harmonização, eu uso uma técnica à parte para perceber quais os ancestrais que trazem já para o presente da pessoa aquele emaranhado, aquele nó. Então, eu consigo também... É como se o atendimento... Eu entendo assim, a roda da vida é como se tivesse várias camadas. E eu vou usando todas essas camadas que o tarô me possibilita, né, averiguar, fazer a análise, de acordo com o que a pessoa precisa. Ontem mesmo eu fiz um atendimento, muito que eu gostei bastante, acredito que a pessoa também tenha gostado, e ali tinha um emaranhado, e a gente conversou a respeito, e ela imediatamente reconheceu, e fez todo sentido. E eu fiquei muito surpresa, porque logo na sequência ela já me falou que tinha feito. Eu fui extremamente sutil, né? Porque dependendo dos assuntos que a gente vai tratar, a gente precisa ter uma sutileza, porque estamos online. Então, sutileza até onde podemos ir, né? E isso é muito legal, isso que a Gisele falou, sensacional toda essa rede de informações. Porque é isso, a gente tem muitas informações e técnicas diferentes, e é muito legal que hoje em dia a gente possa usar tudo isso, né? Sim, sim. Então... aproveitando, Luna, qual é o livro mesmo que você indica para quem quer um pouquinho mais de informação sobre constelação? Aquela coisa meio básica. A Léo acho que vai escrever aí, a Léo ou a Jean vai mandar o nome. Isso. Então, quando eu ouvi falar a respeito de constelação, há uns 12, 13 anos atrás, na primeira feira mística que teve da Mystic Fair, que é super famosa, eu ouvi o galo cantar, não sabia onde, assim, despertei, e depois isso desapareceu. Faz uns 4 anos, mais ou menos, que a constelação vem, assim, está sendo utilizada em larga escala, de forma mais veemente pelos terapeutas, psicólogos, acredito que assim, além dos terapeutas, psicólogos, advogados, pedagogos, todas essas pessoas estão se utilizando dessa técnica, né? E que é realmente muito funcional, eu tenho sentido que é muito funcional. E eu comecei, quando eu me interessei por um livro que chama Constelação Sistêmica Familiar, As Leis do Amor,
A base da constelação é realmente a lei do amor, né? É unir os membros da família pelo amor. E é da Emília Santana e eu... Dá para ver, Ed? Dá para ver. Eu comecei por esse livro, ele não torna a pessoa consteladora, deixa eu avisar já, né? Tá, é só para você se informar sobre a constelação familiar, né? Para você ter, se você ter noção de... Qual que é a editora? Alfabeto. Como? Editora Alfabeto. Editora Alfabeto. A Léo vai estar passando aí, se alguém se interessar, se quiser... A Léo já colocou o nome acima, ela disse. Tá ok. Então, pessoal, é só procurar aí que a Léo já colocou o nome acima. Isso. Obrigado, Léo. Então, assim, resumindo, né, fechando essa questão do meu novo atendimento, que é a Roda da Vida, ele vem acompanhado de todas essas técnicas, né? E, através delas, eu consigo explorar da melhor maneira possível para a pessoa, né? Aquilo que ela veio buscar. Eu tento entregar um pouco mais do que ela veio buscar. Perfeito. E deixa só para a gente, está faltando aí uns 10 minutinhos, ainda dá para a gente falar, mas eu queria falar do produto que você está fazendo, comercializando, e que também é, na realidade, um produto que você que usa tanto durante a tua sessão, né? Mas principalmente depois também, né? Então, fala um pouquinho dos sprays, até a Léo ficou de colocar aí as informações, né? Não sei se ela vai conseguir, mas se não conseguir, também eles podem entrar em contato aí pelo teu direct do Instagram, que a gente já colocou o endereço aí para cima, é só procurar. Fala um pouquinho dos sprays. Sim, os sprays, a aromaterapia, ela veio por uma necessidade minha mesmo, né? Eu sou uma consumidora de terapias. O banho de... acho que deu para ver. Eu sou uma consumidora de terapias, sempre gostei, sempre, né, procurei as terapias alternativas nos diferentes formatos. E o que eu sentia? Quando terminava uma sessão de terapia ou qualquer atendimento vibracional que eu fizesse, ou com tarô mesmo, baralho cigano, eu percebia que eu saía da sessão, às vezes, né, extremamente otimista. Nossa, resolvi a minha vida, ótimo, né? Tudo ótimo. certo. Ô, Léo, deixa eu só falar uma coisa. Desculpa, Luna. A Léo disse que não dá para compartilhar a foto. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Assim que terminar, que a gente gravar a live e tudo terminar, eu posto na página aí, no feed da Luminares, a foto com as informações do spray. Tá bom? Ok. Aí o pessoal vê. Pode continuar, desculpa, Luna. Então, assim, saindo de algum tipo de atendimento, às vezes eu saía extremamente otimista, resolvi a vida. Uau, né? Tá tudo certo. Outras vezes você sai pensando, nossa, tenho coisa pra caramba pra pensar. Você sai com muito trabalho dali, né? E outras vezes você fala, putz, não falou nada com nada, não falou de mim, né? Você sai meio frustrada. Quem não, né? Quem não procurou? E assim, às vezes a pessoa falou tudo, mas não era o nosso momento de entender. A gente não estava aberto a ouvir aquelas coisas, né? Porque se de alguma forma eu estava ali, eu estava no lugar certo. Então, se eu não me abrir, de fato, não vou conseguir. E o spray ajuda com isso. Isso. O spray ajuda com isso. E aí eu comecei, né? Sei lá, me deu uma ideia, eu preciso criar alguma coisa para o meu cliente levar como travesseirinho do trabalho, como coadjuvante do trabalho. E aí pensei na aromaterapia, porque a aromaterapia comprovadamente é a mais rápida terapia de modificação de padrão mental. Porque diretamente, né, pineal, lá o nervo óptico, ele já te traz memórias, ele já te traz lembranças, às vezes não tão positivas, mas já é liberação, né? E junta então, com a energia dos cristais. Isso. Aí eu falei, eu vou juntar a aromaterapia, vou juntar a numerologia e vou juntar os cristais, que é uma força de terra
muito potente. Uhum. E aí, quando eu comecei a astrologia, eu falei, por que não trabalhar com os elementos? Uhum. Já que água, fogo, A terra e ar astrologia, né? é a base E da a sua. astrologia também. Exato. Nosso corpo contém esses 4 elementos, nós estamos, né, conectados internamente, externamente com os 4 elementos, né? Todos temos a energia dos 4 elementos no nosso mapa natal. Xamanismo Exatamente. trabalha com os 4 elementos. A magia trabalha com os 4 elementos. Muitas religiões trabalham com os 4 elementos. Eu falei, por que não? Resolvi fazer. Então, eu criei uma linha de 4 produtos que eu indico de acordo com o levantamento que eu faço de qual seria o elemento que a pessoa está precisando, mas também do formato que eu faço hoje, né? Eles estão alinhados para a pessoa usar sem nenhum risco à saúde, totalmente programado para qualquer idade usar, né? E ficaram 4: fogo, terra, água e ar. Então, qualquer terapeuta... Eu posso dar um testemunho aqui. Por exemplo, quando eu vou dar aula, eu uso geralmente a de sol, porque tem a energia mais de equilibrar a parte de vitalidade, né? E é para ajuda a questão da comunicação também, né? Também, tá. Então, Minha mãe, por exemplo, usa muito, acho que a de chuva, que ela gosta mais. a rainha usa muito de Que é para equilíbrio, vitalidade física, o mental, né? isso. Todos eles têm uma composição diferente. Então, rapidamente, o banho de sol, pelo próprio sol, ele traz o elemento fogo. Então, de forma geral, ele te impõe atitude, ação, entusiasmo, movimento, né? Ele traz essa dinâmica, então, para você dar continuidade. 3 minutinhos. Dar continuidade Pode falar. ao tratamento, né? O banho de chuva, ele é mais ligado à água, traz calma, traz um pensamento reflexivo, calma, flexibilidade. O banho de lua, ele tem mais a ver com a terra, ele busca mais a tua segurança, a tua proteção, a estrutura. E o de brilho é o ar, que é o que você usou, que busca a sociabilidade, a clareza ao falar, o contato com o público. Sim. E eu com o meu Mercúrio dominando o meu mapa, né? Tem tudo a ver, né? Querida, a gente tem que terminar por causa do tempo, mas assim, estou morrendo de já saudades. A gente vai marcar mais uma live lá, agora o mês que vem, ou outro, enfim, para você se aprofundar mais. De repente a gente pega um outro tema correlacionado, mas eu quero você de volta. Te agradeço, imensa gratidão, tá? E pode dar um tchau, que eu vou ter que encerrar, amor. Muito obrigado, Ed, Léo, Janice, pelo convite. Gente, obrigada por cada um que assistiu essa live. Muito obrigada por me ouvir. Obrigada a todos vocês de coração pela presença, tá? E você, meu querido, saudades. Beijo. Saudades. Gratidão para Léo e para Jean, que ficaram o tempo todo aí ajudando a gente no chat. Obrigado. Jean logo tá de volta. Léo também. Até a semana que vem. Querida, beijão enorme. Tchau, gente. Tchau, Boa noite. Tchau.